No vídeo anterior, vimos que as substâncias reagem formando novas substâncias. Ou seja, temos os reagentes que se transformarão em outros produtos. Há casos em que duas substâncias reagem formando uma, e há casos em que uma substância reage formando mais de uma substância, mais de um produto, como é o caso aqui, ó. Aqui a gente tem uma única substância, que é o carbonato de cálcio, que ao ser aquecido vai sofrer uma decomposição, um desmanche, um desmonte, e vai formar dois produtos diferentes. Um reagente, uma única substância, que é o reagente, vai formar dois produtos. No caso aqui, ó, óxido de cálcio e gás carbônico. Isso aqui é uma reação de decomposição. Por quê? Porque uma substância se transformou em duas outras substâncias. Um reagente se transformou em dois produtos, formou dois produtos. Olha outro exemplo aqui, ó, a água. A água ela pode sofrer uma reação de decomposição, ou seja, ela pode se desmontar, se desfazer e formar duas outras substâncias. Então, no caso aqui, ó, a água sofre uma reação de decomposição, gerando dois produtos, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio e o hidrogênio, ó, oxigênio e hidrogênio, formam a água. Ao usar esse aparelho aqui, ó, tá certo? Em outro momento a gente vai conhecer como é que funciona isso aqui, tá certo? No momento só nos interessa saber que a água, né, H2O, pode ser decomposta, ou seja, separado, né? Os componentes dela podem ser separados, formando dois outros componentes. No caso aqui, ó, oxigênio e hidrogênio, que são dois gases. Então você entende aqui, ó, que a água é formada pela união de dois gases diferentes, o oxigênio e o hidrogênio. O gás carbônico, a água e o óxido de cálcio podem ser decompostas. Então, ó, o gás carbônico, a água e o óxido de cálcio pode ser decomposto, pode ser desmontado formando novas substâncias. Já o gás oxigênio, o gás hidrogênio não sofrem decomposição, ou seja, não tem como eu formar duas substâncias diferentes, ou três ou mais, apenas com oxigênio, aqui, ó, apenas com esse gás aqui. E tampouco com esse aqui, tá certo? Aqui, ó, se separar, vai ficar a mesma coisa, tá certo? Hidrogênio. Então, gás carbônico, água e óxido de cálcio podem ser decompostos. O gás oxigênio e hidrogênio não pode ser decomposto, não pode sofrer decomposição. Substância simples e substância composta. Qual a diferença entre elas? Já vimos, tá certo? E aqui a gente vai dar um reforço aqui sobre essa situação aqui. Olha só. A substância simples não pode ser decomposta, não pode ser transformada em outras substâncias. Como é o caso aqui, ó, do hidrogênio, que a gente viu, o gás hidrogênio, o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Ao ser desmontado, esses gases aqui não formam outras substâncias diferentes. Então, por isso que são chamadas de substâncias simples. Olha aqui, ó, o gás hidrogênio, ó, duas bolinhas aqui, ó, representando a substância simples. Olha a forma aqui, ó, H2. Aqui, ó, o gás nitrogênio, também são dois nitrogênios, ó, duas partezinhas de nitrogênio. Aqui temos o O2, que é o gás oxigênio, e aqui, ó, o O3, que é o gás ozônio. Então, observe que todas essas substâncias aqui são simples, porque são formadas por um único tipo, ó, de componente. Não tem como formar substâncias diferentes aqui, através dessas, não tem como sofrer decomposição e formar substâncias diferentes. Já aqui, ó, temos as substâncias compostas. São aquelas que podem ser decompostas em novas substâncias. Por exemplo, a água, como já vimos. Olha aqui a substância, a representação da substância água. Tá certo? Ah, gente, isso aqui não é água não, tá certo? A água é essa aqui de baixo aqui, ó. O oxigênio e os dois hidrogênios podem ser separados, então pode sofrer
decomposição. A água é uma substância composta, porque pode se formar duas novas substâncias. Pode formar oxigênio e hidrogênio. Essa aqui, ó, que é o gás carbônico, CO2. Então, olha aqui, ó, o carbono, que é 1, e 2 oxigênio. Pode ser separado, desmontado, formando duas substâncias diferentes. Tá certo? Que é o carbono e oxigênio. E essa aqui, ó, que é o CH4. Então, olha aqui, ó, tem carbono e tem hidrogênio formando essa substância. Então, isso aqui pode ser separado e formar novas substâncias aqui, ó. Pode ser decompostas em novas substâncias. E essa aqui, ó, essa substância aqui, que eu não lembro no momento, é o nome dela. São 3 elementos diferentes, ó, formando ela. E isso aqui pode ser decomposto, separado, formando 3 substâncias diferentes. Então, ó, substâncias simples não podem ser decompostas, ou seja, não podem se transformar em novas substâncias. Já os compostos podem, as substâncias compostas podem, tá certo? Aqui, ó, cloreto de sódio, 2 tipos diferentes de elementos, o CO2, ó, o gás carbônico, e assim por diante. Deixa eu apresentar para vocês aqui um cientista importantíssimo para a química. Olha só, é Antoine Lavoisier. Não sei se a pronúncia está correta, tá certo? Mas ele era um químico francês, nascido em 1743 e fez importantes estudos para a descoberta dos elementos químicos, que nós iremos estudar futuramente. Identificou o papel do oxigênio na combustão e derrubou a chamada teoria flogisto. É dele a conhecida frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A lei da conservação da massa, ou lei de Lavoisier, foi criada por Antoine Lavoisier. Então, a lei pode ser chamada aqui, ó, pelo sobrenome dele também. O que é que essa lei diz? Lembrando que lei, pessoal, é uma regra, tá certo? Que pode ser uma regra da natureza, tá certo? Que ocorre na natureza daquela forma, tá certo? Então, essa lei descreve esse acontecimento ali natural das coisas. Então, ó, quando uma reação química é realizada num recipiente fechado, né, quando aquelas transformações químicas ocorrem num recipiente fechado, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes. Como um exemplo aqui, ó, digamos que em um ambiente fechado você vai ter água, hidrogênio e oxigênio. No caso, a água irá sofrer uma decomposição, uma reação de decomposição, ou seja, se desmontar e formar duas novas substâncias. Então, o que é que acontece aqui, ó? Antes da reação, antes da água ser decomposta, havia ali, ó, 18 gramas de água. Só um exemplo aqui, tá certo? Se caso tenha 18 gramas de água. Então, ó, depois da reação, ou seja, quando se formam os produtos, vai ter aqui, ó, 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. 2 mais 16 dá quanto? 18. A mesma quantidade que tinha antes da reação de decomposição. Então, é isso aqui, ó. Quando uma reação química é realizada num recipiente fechado, a massa dos produtos, aqui a massa do hidrogênio e do oxigênio, 2 mais 16, é igual à massa dos reagentes. Quem é o reagente aqui? A água, tá certo? Então, isso aqui ocorre em ambientes fechados. Então, aqui, ó, é a lei da conservação da massa. Então, a massa foi conservada, não se perdeu, tá certo? Material nessa reação química, porque estava fechado. Nem se perdeu, nem se ganhou. Se manteve, tá certo? Continua igual, tanto nos produtos quanto nos reagentes. Leis das proporções constantes ou leis de Proust. A lei de Proust diz o seguinte: uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Vamos analisar aqui a reação de decomposição da água, como já vimos anteriormente. Olha só. A água, quando decomposta, vai formar dois produtos, que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio.
Em 9 gramas de água, teremos 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Então, 1 por 8. Então, 1 grama de hidrogênio para cada 8 gramas de oxigênio. Se dobrarmos a quantidade de água, então o dobro de 9 gramas é 18 gramas, então o que é que acontece? Teremos 2 gramas de hidrogênio. Então, se temos 2 gramas de hidrogênio, sendo 18, ó, se 2 gramas é de hidrogênio, então restam 2 gramas de gás oxigênio. Para 27 aqui, ó, gramas de água, teremos 3 gramas de hidrogênio e 24 gramas de oxigênio. E assim por diante. Na decomposição do carbono. O carbono é uma substância composta por substância simples, como está dito aqui, ó. CO2, que é o gás carbônico, substância composta, reage formando duas outras substâncias, o carbono e o O2, que é o oxigênio. Então, olha aqui, ó, em 11 gramas de gás carbônico, teremos 3 gramas de carbono e 8 gramas de oxigênio. Então, 3 por 8. 3 gramas de carbono para 8 gramas de oxigênio. Se dobrarmos aqui a quantidade de gás carbônico, ó, 22 gramas de gás carbônico, então, ó, 6 gramas será de carbono e 6 para 22, 16. Então, 16 gramas será de oxigênio. Se aqui, ó, colocarmos 3 vezes mais aqui, ó, 44 gramas de gás carbônico, então 12 gramas será de carbono. Então, se 12 gramas é de carbono, então o restante vai ser oxigênio. E assim por diante, tá certo? Então, olha aqui, ó, a lei de Proust. Uma determinada substância composta, tá aqui uma determinada, outra determinada, é formada por substâncias mais simples. Então, temos aqui a água, formada de hidrogênio e oxigênio. Temos aqui o gás carbônico, formado de carbono e oxigênio. Unidas, então os dois se unem, né? Aqui, ó, unidos, sempre na mesma proporção em massa. Então, sempre na mesma proporção em massa. Então, para cada 3 gramas de carbono, teremos 8 gramas de oxigênio. Tá certo? E assim por diante. Então, se temos 6 gramas de carbono, vamos ter 16 gramas de oxigênio. Se temos 12 gramas, então aqui, ó, 32 gramas de oxigênio. E assim por diante.